Olá, pessoal. O tema de hoje é um tema muito intrigante para quem treina musculação, para quem prescreve exercícios para outras pessoas, que é o chamado leg day, que na verdade é a decisão de treinar todos os exercícios de membro inferior e cintura pélvica no mesmo dia ou não usar essa estratégia, que seria dividir ao longo da semana. A abordagem de hoje é leg day. Bem, eu vou falar de três questões relativas ao leg day, mas a questão central que norteia esse tema envolve os exercícios, predominantemente para treinar o quadríceps, e as ações, digamos, secundárias desses exercícios. Eu vou falar de três aspectos que devem elucidar isso aí. Tipo de informação relativa ao leg day. Só para você ter uma ideia, fiz questão de checar agora há pouco, e ainda não consta na principal base de dados científicos do mundo. Se você tentar procurar essa palavra aí, esse termo, pelo título dos artigos ou pelo resumo dos artigos, você não vai encontrar nenhum artigo que tenha tratado o tema, seja bom ou ruim, limitado ou não o artigo. Então, isso a gente já sabia, é um tipo de uma informação de caráter técnico, não é científico. E qual que é a limitação científica para eu inferir isso? Leg day, na verdade, é um conceito. Eu tenho uma adaptação maior, eu tenho uma tendência, eu sou acostumado, enfim, a treinar todos os exercícios de membro inferior e cintura pélvica, que envolve glúteo, adutor, abdutor, enfim, no mesmo dia. Ou não. O que me preocupa é que isso, sendo uma opção técnica, seja do treinador, seja do aluno, ótimo. A minha grande questão é: nós, enquanto profissionais, estamos oportunizando que as pessoas experimentem treinar com a metodologia denominada leg day, que é separar um dia para treinar todos os exercícios da cintura para baixo, vamos assim dizer, ou é uma opção porque é a única opção. O treinador e o próprio aluno ou atleta não teve experiência ou iniciativa anterior para realmente mudar, né, a metodologia. Enquanto ciência, um pressuposto que qualquer informação científica tem é o método usado. Como são vários exercícios que podem entrar num programa chamado leg day, e seja lá qualquer parâmetro que eu vá avaliar, né, satisfação, hipertrofia, espessura muscular, força, enfim, aquilo vai ser uma verdade para aquele protocolo que necessita ser muito bem interpretado e analisado pelos aspectos biomecânicos. Daqui a pouco eu vou fechar esse quadro falando disso, sobre um exercício muito utilizado na nossa realidade. E por último, uma incoerência técnica que se comete ao determinar que seja usado o leg day para membros inferiores e, por exemplo, não se importar com o acionamento do deltoide posterior nos treinamentos de costa, por exemplo, né? Grande parte das remadas eu tenho um acionamento muito potente do deltoide posterior e, no entanto, no outro dia eu treino ombro, por exemplo, sem nenhum problema. Não estou fazendo uma crítica aqui, não. Tríceps e peitoral, né? Eu tenho aí um acionamento de tríceps em todos os biarticulares praticamente, que envolve o peitoral maior, e, no entanto, no mesmo dia, ou até tem programas que no dia seguinte eu vou treinar o pequeno grupo do braço, que seria o tríceps, e o pequeno grupo de costas, que seria os flexores ou bíceps aí, dissociado do dia que eu treino o grupamento muscular costas. Outro exemplo, o tríceps sural, que é a panturrilha, basicamente os gastrocnêmios da panturrilha, em acionamento concomitante aos isquios surais, que são os 4 ventres musculares que compõem o bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, né? Então, isso incorre, na verdade, numa possível incoerência técnica, porque se isso é limitante para os membros inferiores, deveria também ser limitante para o treinamento de alguns grupos dos membros superiores. Tem vários exemplos, não estou citando aqui só a título de ilustração. E eu quero chamar a atenção para um exercício que é muito utilizado, que é esse aqui, o leg press, né? O leg press, aparentemente, ele é calibrado
em torno aí de 90 graus no joelho, como sendo o limite inferior, que eu desloco a plataforma até o limite inferior. E se eu fizer uma montagem aqui, vocês vão ver que o leg press 45 graus, no fundo, ele é muito semelhante ao tal agachamento, que era denominado antes agachamento de uma modalidade, o body pump. Porque o body pump ele tem uma tendência de usar uma técnica com uma alta flexão de quadril, como está sendo bem visto aqui, para um mesmo ângulo de joelhos. Então, imagina aí essa pessoa aí, quando ela estende o joelho, é como se a carga tivesse na coluna dela e ela continuasse com o quadril em alto grau de flexão, o que tende a ter uma exigência bem maior do glúteo máximo e dos isquiosurais, adutores, enfim, do que se eu estivesse fazendo um agachamento clássico, vamos assim dizer. Tá? Então, fechando o raciocínio aqui, o leg day, primeiro, é uma informação técnica, não é científica, limitada pelas várias possibilidades de leg day que eu posso propor, e os defensores do leg day, não como uma conotação técnica, e sim como uma limitação de não usar o leg day, tá? Tem que usar, porque senão eu vou atrapalhar o treino do dia seguinte, devem considerar uma possível incoerência em relação a diversos outros exemplos que a gente pode dar. Então, eu espero que tenha ficado aqui claro que leg day não é uma lei, não é uma regra, e tampouco tem fundamentação científica sob a maioria dos parâmetros, né? Para não ser muito abusado aí na minha afirmativa, e que, portanto, eu não só sugiro como faço, como acho muito adequado que a gente consiga estimular as pessoas a terem experiências distintas, né? E cada um ir adequando o treinamento que mais se compatibiliza com a sua aceitação, com a sua eficiência, o seu prazer e o seu desenvolvimento, ok? Se o tema foi interessante, vocês gostaram, dá um like aí, porque isso influencia mais pessoas de estarem compartilhando ideias aí, discutindo. Compartilhe aí com seus amigos, que de repente isso aí já tenha sido alvo de discussão ou possa ser alvo de discussão. Vai ser muito bacana aí a gente enriquecer o conteúdo e quem sabe a gente muda de opinião frente a informações realmente sólidas e sustentáveis, ok? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.